Fala galera, beleza? Arthur do canal Mamãe Falei. Eu estou aqui com vestindo uma camiseta do Vista Direito, que é uma das mais antigas, inclusive para te lembrar que tem estampas novas, cara. Link na descrição desse vídeo aqui, corre lá que a promoção tá valendo, tem até desconto aqui pra você, tá bom? Vamos lá. Você já ouviu falar de Gustavo Mendes, né? Se você não ouviu falar, com certeza você já viu aquele cara que imita a Dilma e realmente ele imita muito bem, cara. Ele faz um trabalho muito bom imitando a Dilma. Inclusive uma das entrevistas mais engraçadas que tem é dele imitando a Dilma no Jacaré Banguela. Escreve aí, Gustavo Mendes, Dilma, Jacaré Banguela, se não me engano. O tema era verdades inconvenientes sobre um relacionamento. É muito engraçado, cara. Beleza. Um recado antes, cara, tá essa polêmica aí do fundão. Bolsonaro aumentou ou não aumentou o fundão, tal. Eu pretendo fazer vídeo amanhã pra soltar na terça-feira com mais calma, com todos os argumentos técnicos, pra gente entender direitinho isso aqui, tá? Então se inscreve no canal, liga o sininho aí pra não esquecer, não deixar de ver o vídeo. Quem que é esse cara? Esse cara, né? Quando chegou a polarização, quando teve 2014, etc., o cara se mostrou de esquerda e depois que a direita começou a crescer, o cara se tornou um completo esquerdista, né? Ele fazia vídeo lá falando que absurdo, na frente lá da delegacia do Lula, o Lula está preso, é um estado de exceção e não sei o que lá. Só falou besteira. Até aí tudo bem, cara. O cara faz o trabalho dele, é um humorista, faz lá as opiniões dele, que eu discordo completamente. E o que aconteceu foi que ele foi fazer um show em Teófilo Otoni e um grupo de pessoas que não curte, que apoia o Bolsonaro, foi no show dele e começou a vaiar quando ele começou a fazer piada do Bolsonaro. Tem um trechinho do vídeo, dá uma olhada aí. Vou levantar vocês aí, eu devolvo o dinheiro de vocês, quero que vocês fora. Tchau. Já vou colocar o outro trechinho do vídeo aqui, né? Que foi a segunda parte. Ele mandou os caras embora a primeira parte e depois teve a outra parte. E olha a postura dele com a plateia vaiando. Dá uma olhada. Antes de continuar a piada, é a primeira vez que eu passo por isso, viu? Eu falo, cala a boca, filha da puta, vai tomar no seu cu, a desgraça! Agora te mandando embora, casa, filha da puta! Seu merdinha do caralho! Vai encher o saco da puta que pariu, fala mal de mim no Facebook! Oh, se fuder, porra! O problema maior, cara, foi quando ele depois fez um vídeo explicando o que aconteceu, e pra mim ali ele escancarou a hipocrisia dele, e eu vou colocar aqui, tá? Mas antes disso eu não posso deixar de falar que é o seguinte, cara, se você tem um grupo de amigos e vocês se organizam, né, pra ir ou que não se organizam, você não se organizou, você vai num show de humor, chega lá, o cara começa a fazer piada com o presidente que você gosta, e você não aguenta, você fica bravinho, você fica, sei lá, não deixando o humorista continuar a piada sobre um presidente. Cara, desculpa, não tem como te defender. Você vai me desculpar, não tem como te defender, cara. Eu fico imaginando se fosse comigo. Vamos supor que tem um humorista que vive fazendo piada de mim. Ele vai lá e fica fazendo, fica me zoando, me aloprando. Se um grupo de pessoas fosse nesse show desse humorista e impedisse ele, ou falasse assim, não, vaiasse, falasse, não vai continuar as piadas com o Arthur, eu ia ser contra, cara. Eu falo, não, deixa o cara fazer as piadas, cara. É justamente isso que a gente precisa. Por mais que você discorde, cara, eu discordo também de você fazer um grupo de patrulha de piada, né? Ainda que de maneira espontânea, né? Eu vou lá no show do cara, pagar o ingresso pra ficar atrapalhando o show do cara, fazer piada sobre quem eu gosto. Acho um negócio meio escroto. Mas mais escroto do que isso, a meu ver, a hipocrisia do próprio humorista. Em primeiro lugar, que ele é uma pessoa pública, ele tá à mercê de ser vaiado, que seja, apesar de que eu não acho certo, que se impeça ele de continuar o show, né, quando a vaia ou quando o cara começa a se manifestar de um jeito que impede ele de continuar o show, tá errado. Mas o jeito como ele falou, vai entrar tomando conta, cara, foi tão truculento quanto as pessoas que estavam ali se manifestando. Então, começa por aí. Mas, pra mim, ficou ainda pior quando ele fez um vídeo sobre, e eu vou pôr alguns trechos do vídeo pra mostrar aqui pra você. Parte da plateia insatisfeita com as piadas que eu fiz sobre o presidente Bolsonaro se sentiu no direito de dizer o que eu posso ou não posso falar nos meus shows. E deixa eu te contar uma coisa, isso nunca, amiguinhos, isso nunca vai acontecer, porque o nome disso é censura. Roger Waters do Pink Floyd, Caetano Veloso foram vaiados. Miriam Leitão foi impedida de lançar o seu livro numa feira. O Glenn, aquele jornalista que denunciou a Vaza Jato, sofreu foguetaço em Paraty. Amigo, você pode
discordar do que as pessoas fizeram com o Glenn, ou com o Roger Waters, ou com você mesmo, tudo bem, cara. Agora, chamar isso de censura tá errado, tá? Isso não é censura, tá? Censura é quando um governo, ou alguém que tem poder, lhe impede, por meio de lei, por meio de autoritarismo, te proíbe de falar aquilo que você quer falar. Isso é censura, quando o cara te impede de fazer aquilo. No momento em que você falou pros caras, olha, saia daqui, vá embora, e os caras saíram, isso não é censura. Seria censura se eles, por exemplo, fossem até um vereador ou alguém falasse, não deixa o show desse cara acontecer. Como acontece com o Léo Lins o tempo todo. O Léo Lins vai numa cidade, faz piada sobre a cidade, aí sempre tem um político, e coincidentemente os políticos, né, que impedem esse tipo de coisa, normalmente estão envolvidos em algum escândalo de corrupção, né, e aí sim é uma censura. Ou se, por exemplo, dá um exemplo, se eles, por exemplo, não deixassem as pessoas entrar no teu show. Quem quer ver não pode entrar porque esses caras não estão deixando. Aí sim, então vamos lá. Eu concordo que a atitude é babaca, eu não acho isso bacana, o cara ficar vaiando, o cara não deixar o humorista fazer piada porque tá falando do meu presidente, acho isso errado, mas não é censura, cara, não é esse tipo de censura. Mas a hipocrisia não termina por aqui, vamos continuar. E o humor é sempre oposição. O que está acontecendo hoje no Brasil? Os milhões de desempregados que continuam sem ver nenhuma medida que lhes dê esperança. A nossa maior riqueza, a Amazônia, sendo devastada. E um governo que incentiva o desmatamento. Isso aqui já é ele ali dando as opiniões dele, que eu discordo completamente. Quer dizer que agora a Amazônia está sendo devastada. Um governo que incentiva o desmatamento. Desculpa, cara. Você tá muito mal informado, você tá falando muita besteira, né? Inclusive, no começo da tua fala, quando você fala dos milhões de desempregados, cara, e quando os milhões de desempregados começaram a surgir e começaram a crescer e ficaram em níveis estratosféricos nos governos do PT? Aí, infelizmente, você não falou nada, né? Mas tudo bem. Você tem uma parte aqui que pra mim é fundamental, quando ele diz isso daqui. Você pode me acusar de tudo, menos de incoerência. Ah, então de incoerente a gente não pode te acusar. Você nunca vai mostrar incoerência. Olha só o que eu achei, vamos ver isso daqui. Eu sofri um pouco quando eu estive na TV Globo, porque era um tempo em que o humor era o politicamente correto, no sentido de sempre ser a mesmice. Politicamente correto, o conceito de politicamente correto era a mesmice. Era sempre, você fala da loira, do bêbado. Só que eu nunca imaginei que algum comediante jovem da nova geração fosse usar um espaço de TV aberto para ser um completo imbecil. Hoje o politicamente correto é para ser reacionário, imbecil, preconceituoso, machista, racista, né? Para isso estou falando do Danilo Gentili, basicamente. Ou é uma doença grave, um tipo de esquizofrenia, ou tem dinheiro envolvido. Eu quero acreditar que seja uma doença. Olha só como na mesma fala você se contradiz, cara. Em primeiro lugar, não, velho. Politicamente correto não é humor velho, né? Mesmo porque, se você pegar o bêbado, a loira, etc., a patrulha do politicamente correto também pode chegar nesses caras, mas infelizmente é bem seletiva. O politicamente correto não é isso. O politicamente correto é o seguinte, é uma pessoa, um grupo de pessoas dizendo pra você com quem você pode brincar, com quem você não pode, o que você pode falar, o que você não pode, de acordo com os seus interesses. Então, peraí, olha, eu estou aqui protegendo os gays, então você não pode fazer piada de gay. Olha, eu estou protegendo os negros, então você não pode fazer piada de negro. Isso é politicamente correto, cara. Não tem nada a ver com humor velho. Não, politicamente correto é fazer humor velho. Não, cara. Mesmo porque o politicamente correto tá pegando no pé de muita gente que fazia humor lá atrás. Mas não para por aí. Olha só o que você fala depois, cara. Você fala, não, o politicamente correto hoje é utilizado para você ser reacionário, racista, machista. Você tá utilizando justamente o teu discurso de politicamente correto para patrulhar os outros, cara. Você vê como você tá sendo incoerente, cara? No momento em que te patrulham, você fica bravinho. Você chama até de censura. Agora, quando você quer patrulhar os outros, porque você acha que o cara tá sendo machista, racista, você vai lá, patrulha e ainda insinua, né, que o cara tá fazendo isso por causa de dinheiro, cara. Engraçado, né, cara? Então, isso pra mim justifica demais até a tuitada que o Danilo Gentili fez, justamente mostrando, cara, olha só, cara, que engraçado. Na hora de me xingar, né, na hora de xingar o Danilo Gentili, de xingar o cara, etc., você tava lá todo patrulhador. O dia que você foi vaiado, você fica putinho e vai lá e chamar isso de censura. Até tem uns trechos ali no discurso dele que até concordo, quando ele fala ali que
o bolsonarismo exacerbado não é certo e que o maior inimigo do Bolsonaro é ele mesmo e as pessoas que apoiam o seu eu, até ficou bonito. Se você recorta só esse trecho, né, do discurso, fica até, você até fala, pô, parece um cara sensato falando, parece um cara coerente falando. Pô, cara, eu acho que é isso, né, nesse caso não tem como defender nenhum dos lados, não tem como defender o Gustavo Mendes, que é um baita do hipócrita, é um cara ali que defende as coisas mais absurdas que você pode imaginar. Não, é um cara que, de fato, quando é pra atacar, o cara tá todo machão. Quando atacam ele, fica lá putinho pra caramba. Não pode, só pode quando é pra atacar os outros. Mas também acho muito ridículo, cara, você ir querer patrulhar um show de humor, né, que você pode se levantar e sair a qualquer momento. E até digo, cara, qual foi o efeito que aconteceu sobre isso, né? Justamente se você acha que você calou a voz do cara, se você acha que você inibiu pessoas fazerem piadas sobre o presidente que você gosta, eu acho que o efeito foi justamente o contrário. Você deu uma notoriedade imensa, né? Justamente para piadas desse tipo e vai fazer justamente com que o oposto do que você quer que se espalhe. De qualquer forma, eu acho muito importante sempre trazer aqui as contradições do politicamente correto, que para mim é uma das maiores ameaças, cara. Você vir aqui e ficar patrulhando, né? Não, você não pode falar isso, você é racista. Você não pode falar isso, que você é machista. Ah, isso aqui você é homofóbico, não sei o que lá. Então, esse tipo de coisa, cara, é o seguinte, cara. Quem patrulha sempre será patrulhado um dia. Eu faço questão de mostrar aqui no meu canal quando isso acontecer. Um abraço, vamos questionar tudo.